nothing more for you. Por que o senhor deixou a atividade profissional, a sua profissão de lado? Qual foi o motivo que o senhor afastou do mercado? Um motivo essencial não houve, né? Eu trabalhei mais de 40 anos, quase 50 anos, nessa área da comunicação. Mas houve uma época em que houve uma proposição quase generalizada de se fabricar ídolos de barro, sabe? Novos líderes e outras coisas mais. Algumas pessoas até sem condições de se tornarem líderes de uma cidade, de uma comunidade, etc. E tal. Essa tendência verificada ainda hoje, felizmente está melhorando. A gente está vendo que a imprensa hoje está pesquisando, denunciando, realizando coisas que precisam ser realizadas. Mas nessa época houve esse problema. Então eu tive que me afastar, porque na realidade este ídolo de barro a gente não pode ser fabricado. Carisma é uma coisa pessoal, única. Ética é uma coisa exclusiva, única, individual, pessoal. De maneira que eu resolvi então afastá-lo. E de vez em quando eu faço um outro artigo. Tenho um compromisso de escrever um livro sobre os fatos, né, que passaram pela minha vida, tanto político como social e até econômico, para dar uma satisfação. Estou fazendo pequenas biografias, né, de pessoas com as quais convivi e que nós estamos usufruindo ainda hoje do trabalho dessa gente. Eu tenho recebido muitos livros, biografias de muita gente. Olha, eu só leio o prefácio, porque as pessoas que tiveram condições sociais, política, econômica e não fizeram nada, prejudicaram a comunidade. Não, realizado não, porque há uma frase, não sei se é de Gandhi ou de Einstein, que diz o seguinte: ninguém é grande pelo que faz. Ninguém é grande pelo que faz. Não existem heróis da ação. Existem heróis da renúncia e do sofrimento. De maneira que a gente cumpre determinados deveres. Mas isto é um fator da vida. Isto aí é uma obrigação da vida humana. Portanto, fazer alguma coisa não é engrandecer-se. Não é absolutamente. Ninguém é grande pelo que faz. Eu não mereço recompensa nenhuma. Primeiro porque eu trabalhei em busca do poder. Trabalhei em busca do poder econômico, do poder social e até do poder político. Então, que merecimento a gente tem? Nenhum. O trabalho tem que ser permanente. Né? Há duas figuras extraordinárias que viveram no século passado que eu admiro extraordinariamente. Um foi cientista, o maior físico do século passado, Einstein, e um místico que foi político, Mahatma Gandhi. Este conseguiu conciliar política com mística. Este foi, quer dizer, pela teoria da não violência. Mas não há violência física apenas, palavra ou violência física, mas a violência mental. Hoje a medicina está recomendando às pessoas a que não guardem ressentimento e nem ódio. Os cardiologistas estão recomendando isso, porque senão o coração vai para o beleléu. Não se deve ter ressentimento e ódio de ninguém, porque as pessoas que não controlam os seus sentimentos nessa área negativa, certamente vai ser um doente quanto mais, o coração principalmente. A família é a base, a família é a base da sociedade.
Quando a família se desvincula, quando a família se transforma, né? Quando a família vira promiscuidade, sabe, falta de respeito, a sociedade paga um preço muito alto sobre essa coisa. Eu vou fazer 47 anos de casado. Isto é amor. Diálogo, aceitação, que é uma coisa diferente. Há duas coisas totalmente diferentes. Há pessoas que dizem assim, eu tolero. Tolerar, gente, é compulsório. Quem tolera, sofre. O essencial é compreender o outro. A compreensão que é o essencial. A tolerância é compulsório, é sofrimento. Então é essa coisa. Ao invés de tolerar, compreenda o parceiro. Olha, com 47 anos de casado, a minha mulher já se transformou em minha irmã, em minha mãe, em minha filha, em minha companheira e vice-versa. Tá certo? Porque enquanto perdurar aquela coisa, sabe, de interesse, da coisa erótica, a sensualidade, etc e tal, então esse casamento, etc. O casamento só você percebe quando ele é duradouro e bom, quando acaba esse período todo. Quando a sua companheira passa a ser tudo isso que eu disse. Mãe, filha, sabe? Companheira. Isso é que é o essencial na família. E existe uma coisa que a gente tem que observar. Olha, o discurso emociona, mas o exemplo arrasta. Com religião, olha, eu tenho um caso, eu tenho um fato, mas eu tenho medo de me emocionar. Meu avô era bibliotecário. E às 2h da tarde ele passava em casa, depois da aula, e me levava para a biblioteca. Um dia ele me disse o seguinte, Eugênio, comece a ler agora. Quando você tiver a minha idade, você vai ter uma cultura extraordinária. Tornei-me um leitor, quanto mais. Há 2 anos, eu estou com 72 anos de idade, há 2 anos eu falei a mesma coisa para o primeiro neto meu. Falei, João, comece a ler agora. Para que você tiver a minha idade, você vai ter uma cultura extraordinária. Já levei para esse menino a biografia de Abraham Lincoln. Levei para ele a biografia de Mahatma Gandhi. Ele já leu as 2 biografias. Um dia, eu estou no portão da casa dele. Ele olha para mim seriamente e diz, vovô, eu nunca vi o senhor rezar. Eu nunca vi o senhor ir à igreja. Ele viu que eu assustei. Ele me abraça. Me beija e diz o seguinte, vovô, o senhor é uma igreja. Veja a inspiração que esse menino teve. O senhor é uma igreja. Aí ele volta-se para ele, bate no peito e diz, vovô, eu também sou uma igreja. Todos que estão passando por aí são uma igreja. Se todos compreendessem isso, o mundo seria outro, né, vovô? Nós temos a pretensão de que nós ensinamos a criança. Não é verdade. A criança que nos ensina. Naquele instante, aquela criança me ensinou uma nova filosofia de vida. Eu não preciso de igreja e de horas devocionais para viver verticalizado. Eu já sou uma igreja. Nós somos uma igreja.